E agora você vai curtir mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. E se você quiser encontrar tudo que a gente falou nesse bate-papo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Vambora. E aí, Nick, queria puxar com você porque a sua aspa é uma aspa que eu tô bastante de acordo, que ele já foi testado em todas as posições possíveis, né, do meio para frente. Então ele já foi segundo volante, ele já foi meia caindo pela direita, ele já foi meia caindo pela esquerda, ele já foi falso 9, e parece que ele não acha a sua própria posição, né? E aí queria te perguntar nessa linha, para você, ele está sendo mal utilizado ou de fato ele exerce uma função que nem ele mesmo sabe? Eu acho que assim, o grande risco daquele jogador que ele é polivalente, né? É ele acabar sendo ruim em todas, né, cara? Então, assim, não é o caso do Galopo, ele tem qualidade, mas ele não conseguiu vingar em nenhuma posição. Ele não tem um poder de marcação para ser um segundo volante, por exemplo, porque, cara, eu acho que essa parte de recomposição e marcação dele é extremamente frágil, assim, muito mais do que o próprio Nestor, que se desenvolveu um pouco nisso, mas que foi jogar um pouco mais adiantado, porque como segundo volante lá na época do Rogério, ele não conseguia marcar ninguém, até pelo porte físico e tudo. E o Galopo, ele veio para o São Paulo com esse rótulo de que ele poderia jogar em todas as posições do meio, e acabou que ele não se encaixou em nenhuma, né? Como eu disse no começo, ele foi a posição que ele mais rendeu no São Paulo foi justamente quando ele jogou fora de posição, porque se tinha uma coisa que ele não era de fato, era centroavante. Ele não é de fato um centroavante. Então, se falava que ele poderia jogar em todas do meio, mas infelizmente ele não rendeu em nenhuma. A verdade é essa, cara. Eu acho que a gente pode questionar, tem a questão da lesão, que pesa também, ele teve uma lesão grave, que óbvio que isso atrapalha a sequência da carreira, as oportunidades que ele poderia ter tido num time campeão, né? Que o São Paulo, no ano do Dorival, foi justamente quando o Galopo acabou machucando, né? Um pouco antes. Mas é o que eu disse, passar por ali 3 ou 4 técnicos de diferentes perfis e não conseguir nenhum deles conseguir achar um espaço para o Galopo ser importante, mesmo como um 12º jogador ali, entrando, né? Fazendo alguma coisa de diferente, num calendário como o nosso, a quantidade de jogos que tem, me chama um pouco a atenção, cara. Eu acho que infelizmente a gente não pode assistir mais aos treinos, mas eu sou um pouco nessa linha. Se o cara não joga, não tem nenhuma oportunidade, para mim é porque no treino ele não consegue demonstrar, dá muito porquê, né? Justificar muito que ele merece uma oportunidade. Então, já são quase 3 temporadas. Eu acho que já deu tempo bastante para o pessoal lá dentro enxergar as possibilidades, as características, as qualidades, os defeitos do Galopo. E hoje, eu acho que na hora que você coloca na balança todos os pontos negativos, e aí entra falta de rendimento, lesão, o quanto custou, a vaga de estrangeiro, e coloca os pontos positivos, que basicamente são rendeu numa época específica fora de posição. Fica meio desequilibrada a conta, né? Então, chegando uma proposta agora, eu acho que vale mais a pena o São Paulo fazer o negócio do que ficar segurando o Galopo para, de repente, daqui 1, 2 anos acaba o contrato dele, não tem nenhum interessado, e aí o São Paulo não conseguiu, pelo menos, minimizar um pouco do prejuízo que teve lá na compra. Estou 100% de acordo, Nick. Concordo muito com essa sua visão. Então, essa é a situação, né? Nossa apuração e também a opinião que envolve Galopo. Pode falar, Kaique. Eu tava trocando a pilha aqui, eu não escutei o comentário até o fim do Nick em relação aos pontos positivos do Galopo até aqui. Eu ia falar que eu ia ser eu tava escutando o comecinho do que o Nick tava falando, eu ia até cortar e ia falar que eu ia estar sendo radical. Radical até demais. Pontos positivos do Galopo até aqui, pelo que ele mostrou de ponto positivo. Sabe bater pênalti e sabe bater pênalti. E talvez, não é loucura, tá? Deixa eu só terminar de completar o comentário antes de me xingarem. Eu não tô comparando os jogadores, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas talvez o que aconteça com o Galopo seja que não existe a posição que o Galopo joga no elenco do São Paulo, ou no estilo do São Paulo jogar. Muito parecido com o que acontece, de repente, com o próprio Luciano. A gente estava falando algumas lives atrás, da última vez que eu participei até com você, Gabi, com o Wellington Rato voltando, com o Lucas à disposição, qual é a posição? Onde vai encaixar o Luciano?
Porque deslocar o Lucas para a direita, de repente, é subvalorizar, subaproveitar o jogador da qualidade do Lucas, que por dentro pode quebrar linha e tudo mais. Qual é a posição do Luciano? Ele está jogando centralizado para o Lucas jogar pela direita e invertem posições, se movimentam o tempo todo, mas talvez não tenha uma posição hoje o time do São Paulo, até o estilo de jogo, que seja uma posição para você falar, ó, o Luciano hoje é segundo atacante. O Luciano hoje é um meia, um 10, joga com a 10 e atua como 10. Talvez com o Galopo seja algo parecido, dadas as devidas proporções. Uma faixa do campo um pouco mais para trás. Talvez o São Paulo não tenha o estilo de jogo que se encaixe na posição do Galopo. Talvez nem ele saiba qual é a posição dele, porque já foram tantas tentativas. Voltamos? Voltamos. Acho que está 100% agora. Deu uma queda, acho que no final do meu comentário, né? Foi. Os prós e contras de fazermos live em hotel é isso, né? Uma hora vai oscilar aqui um pouquinho, mas o Kaique comentava sobre o Juliano Galopo e eu particularmente não lembro do último jogo que ele entrou bem, Nick, assim, de cabeça. Os últimos ele foi muito mal nos últimos, cara. Ele foi, se não me falha a memória, ele foi titular contra o Cuiabá e foi titular contra o Vasco, não foi isso? Contra o Vasco da Gama ele foi titular, contra o Cuiabá também, os dois jogos que estavam assim, na ausência. Ele foi muito mal nesses dois jogos, e eu concordo com o Kaique, acho que a questão é o que eu falei, cara. Quando começa com isso de que ele pode jogar em qualquer posição, isso pode ser, assim, muito bom, mas pode ser muito ruim ao mesmo tempo. Porque, de fato, se o cara consegue desempenhar bem em várias posições, como um coringa mesmo, porra, maravilha. Quem não quer ter um jogador desse no elenco, né? Porque precisou de um segundo volante, coloca. Precisou de um terceiro homem de meio, coloca. Precisou de um cara pela beirada, de repente, num 3-5-2, um ala, coloca. Mas, por outro lado, pode ser que ele faz todas, mas não faz nenhuma, né? Então, assim, qual que é a grande característica do Galopo hoje? A gente olha de fora. Qual que é a grande... Tirando a questão do pênalti. O que ele faz durante o jogo? Ele é um destruidor? Não é. Ele é um construtor que dá bastante assistência? Não é também. Ele é um cara de visão de jogo? Ele tem uns passes curtos, mas nos últimos jogos ele só tocava para trás. Só tocava para trás. Então, assim, ele só rendeu mais quando, por acidente, porque o Caleri tinha machucado, o Rogério colocou ele lá de centroavante. E ele tem uma finalização interessante, posicionamento, infiltra bem na área. Mas, assim, cara, para você ter um jogador desse no elenco, que meio que um tapa-buraco ali, nota 5, nota 6, eu acho que não justificaria esse preço todo, entendeu? Então, você tem a base, você tem outros jogadores para de repente usar. Então, acho que na minha opinião, vale mais a pena você ter um primeiro volante, que ele é só primeiro volante, mas ele é um nota 7 como primeiro volante, do que você ter um cara que é nota 5 em 4 posições. Acho que para as pretensões do São Paulo, para o tamanho do São Paulo, não faz sentido você ter um coringa, como é o Galopo, pelo menos vendido para nós assim, sendo que ele não é muito bom em nenhuma posição até agora. Ele precisaria ser muito bom, pelo menos em uma posição. Ô Nick. Encontrou essa posição para ele até hoje, nem ele mesmo. É que de repente a gente pensa num jogador coringa, aí a gente lembra do Alisson, né? O Alisson é um jogador coringa hoje para o São Paulo, precisou fazer primeiro volante, precisou fazer segundo volante. Esse Alisson, que a gente está vendo agora, nesse momento, talvez o jogador mais regular da temporada do São Paulo, é um cara que tem sido diferencial do meio de campo do São Paulo, jogando em qualquer posição. Talvez fosse isso que a gente esperasse do Galopo e por isso a decepção de um cara que custou o que custou, que criou uma expectativa por aquilo que parecia jogar no Banfield, né? Fez inclusive um gol importante antes de ser anunciado pelo São Paulo, no último jogo dele, fez um gol importante, uma atuação que todo mundo repercutiu, e aí chegou e não mostrou aquilo, né? Que todo mundo esperava. Talvez não se esperava aquilo do Alisson, depois da mudança de posição do Dorival para o Alisson, não se esperava que o Alisson fosse render. Talvez se esperava que fosse render alguma coisa no meio de campo ali do time, muito mais do Galopo do que do próprio Alisson. E hoje o Alisson é unanimidade e talvez seja unanimidade que o Galopo não rendeu metade daquilo que se esperava, né? Então, mas por isso que eu disse assim, por exemplo, o Alisson ele sempre teve uma característica muito predominante, que era essa agressividade sem a bola.
Ele sempre foi um cara muito mordedor, mesmo quando ele jogava na ponta. Por que ele era um cara... o Alisson, ele era um atacante nota 4, nota 5. Mas por que todos os caras punham ele, tanto no Grêmio quanto no Cruzeiro, até no próprio São Paulo? Porque na parte de recomposição como atacante, então na fase defensiva, ele como atacante também tem esse papel, ele ajudava muito. Então o que o Dorival fez? Ele falou, pô, o que o Alisson tem de melhor? É essa combatividade, essa agressividade que ele tem de já dar o combate assim que perde a bola, esse comprometimento tático que o Alisson tem. Ele pegou o que o Alisson tinha de melhor e falou, bom, em qual posição ele pode potencializar essas características? Foi lá e colocou ele como volante. Eu acho que o Galopo ainda falta a gente descobrir o que ele tem de melhor, entendeu? Assim como foi feito com o Alisson. Então, o que o Galopo tem de melhor? É o passe, é o chute, é a construção, é o desarme, é o comprometimento tático. Eu acho que ele não faz nenhuma dessas coisas tão bem a ponto de justificar ali ser um titular do time ou de ser um jogador importante. E aí, talvez, como eu disse, talvez valha mais a pena você negociar agora que surgiu uma possível proposta do que ficar segurando, achando que em algum momento alguém vai encontrar a posição ideal para ele e acabar depois tomando um prejuízo total aí do valor todo que foi investido, fora os salários, etc. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor, então se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link para a versão completa, aí você deixa seu comentário, seu like e se inscreve no canal.